Boa tarde, meus amigos queridos. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos aqui fazer umas reflexões sobre conviver e melhorar, né? Esse tema é um tema importante porque nós vivemos em sociedade, vivemos em família, vivemos em grupos, né, de estudos, de trabalho, então é importante a gente observar isso. Mas antes de iniciar as nossas reflexões, eu gostaria de aproveitar esse clima, né, de celebração de aniversário do SEI para a gente poder agradecer mais uma vez todos aqueles queridos amigos, aqueles frequentadores, aqueles trabalhadores que às vezes a gente não cita os nomes, não são nominalmente citados, mas que fazem parte do nosso grupo, da nossa casa. Todos, né? Todos nós fazemos parte, com um pensamento positivo, com uma frequência a uma reunião, a um grupo de estudo, enfim. E aqui, principalmente, eu gostaria de homenagear e agradecer aquele pessoal que fica realmente nos bastidores. O pessoal da área de gestão, de finanças, os trabalhadores que cuidam da limpeza, do material, enfim, das funções de organização, que muitas vezes não são vistos, né, falados, mas que sem eles nós não chegaríamos tão bem a esses 80 anos. Né? Bom, feito essas observações, eu gostaria de iniciar os nossos estudos com uma orientação do Espírito de Verdade que ele fez para a gente lá em Paris em 1860, que está no Evangelho, no capítulo 6, no item 5, e ele fala assim, né? Amai-vos, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizam. Gente, quantas vezes nós já não estudamos isso, né? Nós que frequentamos a doutrina, quantas vezes estudamos lá o capítulo 6 e vimos essa orientação do Espírito de Verdade. O que é isso? O que o Espírito de Verdade está falando para a gente? Primeiro amar, depois se instruir. Esse é o caminho, né? E, assim, se a gente já sabe que primeiro o amor, depois a instrução, a gente já sabe, né, que primeiro precisamos seguir o Cristo e não as interpretações equivocadas dos humanos, incluindo as nossas interpretações que são equivocadas de acordo com a nossa evolução. Eu pergunto para nós, o que nós buscamos na religião? O que a gente está procurando? A gente busca o aprendizado dos ensinamentos do Mestre? Ou a gente procura recompensas espirituais e materiais? Ou será que nós buscamos pertencimento? Mas tudo bem, esse pertencimento nós buscamos para contribuir com algo a mais, com a vida? Ou nós buscamos apenas para satisfazer o nosso ego? Bem, vamos pensar, né? É importante que a gente pense sobre o que nós buscamos de verdade. Um dia desse eu li uma coisa que eu achei muito interessante do indiano, que ele fala assim, que a ciência desafia Deus, a religião isola Deus e a espiritualidade vê Deus em tudo. Então, se a gente vê Deus em tudo, que quando a gente procura uma religião, será que a gente não está procurando desenvolver a nossa espiritualidade? Deveria ser, né? Porque religião seria religar a Deus. Se nós, então, sabemos disso, qual seria, então, a importância? A gente sabe que a espiritualidade é o objetivo principal da nossa vida, né? Porque através da espiritualidade a gente vai ver Deus em tudo, a gente vai evoluir, vai se tornar um ser melhor. Então, qual seria, então, a importância de participarmos de um grupo religioso? Tá? Se baixa a espiritualidade, então não precisaria de um grupo religioso. Bom, para nos orientar com as nossas reflexões, que vai ser esse o tema do nosso pensamento de hoje, eu trouxe algumas reflexões desse livro aqui, ó, Conviver e Melhorar, que é do espírito Hamed Batuíra e a Lourdes Catarine. E também vou complementar com alguma coisa aqui do Diogo
do Espírito Dias, Diogo não, do Espírito Dias da Cruz. Diogo e da Cruz também é o nosso espírito muito querido, mas aqui é do livro do Espírito Dias da Cruz, que está nesse livro aqui, Alto Amor e Outras Potências da Alma. Bom, então, começando pelo Hamed, eu vou tomar, né, a liberdade de ler pequenininhos trechinhos, porque por mais que a gente estude, a gente não falaria com tanta riqueza o que eles estão querendo dizer. E além do mais, às vezes a nossa interpretação também pode ter algum equívoco. Então eu vou ler na íntegra cada pedacinho e a gente vai pensando. O Hamed, ele nos fala o seguinte, que todos nós venceremos com mais tranquilidade os solavancos da vida quando reunidos numa equipe espírita, que nos encoraja a sensibilidade. Então, olha lá, o que o Espírito de Verdade nos fala, encorajar a sensibilidade é o quê? Desenvolver o amor. E o crescimento intelectual, que é a instrução. E, além disso, esse grupo nos possibilita a descoberta da riqueza de nossos talentos inatos. O que é isso? Autoconhecimento e evolução, né? Ou seja, amor e instrução, como prega o Espírito Verdade para nós evoluirmos. E não é assim que acontece, gente? Quantas adversidades nós conseguimos enfrentar e superar graças ao carinho e ao esclarecimento de uma palavra amiga? Quantos talentos nós podemos desenvolver na convivência? O quanto nós aprendemos em termos de sentimento e razão com os grupos de estudos? Por quê? Porque na convivência conhecemos melhor o outro e aprendemos a nos conhecer também, porque, claro, o outro nos dá notícia de quem somos, né? Por isso, a providência divina nos organizou em sociedade. A gente vive uma vida em sociedade. Embora agora a gente esteja numa pandemia e tendo que ficar um pouco isolados, mas mesmo assim continuamos convivendo. E, gente, vamos pensar, né? Como que é bom sermos acolhidos e incentivados nos desafios da vida. Como que é bom, né? Quando a gente está enfrentando um momento difícil, a gente encontrar alguém e ser acolhido. Isso é muito importante. Por quê? Porque é na troca que a gente cresce. Então, gente, se é na troca que a gente cresce, nós precisamos também doar. Receber é muito bom, mas doar também é importante. E na vida, nós precisamos de equilíbrio nas relações de troca. Não é só dar, nem só receber. É dar e receber, porque quando a gente faz essa troca equilibrada, todo mundo progride, inclusive nós. Então, com isso eu pergunto, o que nós levamos para o nosso grupo? Nosso grupo familiar, nosso grupo de trabalho, nosso grupo de estudo, nosso grupo de religião. Qual que é a nossa contribuição? E como que nós podemos colaborar melhor? E aí o Hamed, nesse quesito, ele faz uma analogia muito bonita com as abelhas e as colmeias, dizendo o seguinte, vou dar uma lidinha, tá? Podemos aprender a nos organizar e a trabalhar em regime de cooperação. Com as abelhas, aprendemos a conviver e a melhorar, não só pelo eficiente sistema de organização do trabalho, como também pela perfeita comunicação entre elas, por meio de sons e movimentos, relacionamentos harmônicos e comportamentos de extrema união. Então, olha lá, comunicação por meio de sons e movimentos. Ou seja, para criarmos relacionamentos harmônicos e comportamentos de extrema união, nós precisamos de cooperação, organização do trabalho, comunicação por sons e movimentos. Por quê? Porque não é só o que a gente diz, mas é como nós dizemos, como nós ouvimos, o nosso corpo fala. Então, quando a gente está se comunicando, nós temos que prestar atenção no que a gente diz, como a gente diz, no que o outro diz, como nós ouvimos, né? E aí eu pergunto, como que nós nos comportamos nos grupos? Como cooperamos? Como nos organizamos? E principalmente, qual é a nossa comunicação? Principalmente com aqueles que a gente tem mais intimidade, né? Porque às vezes a gente já faz no automático.
Então, a nossa comunicação, ela é reativa ou ela é assertiva? Falou qualquer coisa e eu já estou reagindo? Ou eu, quando preciso falar, eu falo de uma forma que seja eficaz, né? Nós nos expressamos ou nos omitimos na hora de nos comunicarmos. Porque assim, ou a gente fala demais, ou a gente cala e depois explode, né? Porque se a gente se omite sempre, a gente não aprende a falar. Nós, quando falamos com amorosidade ou nós falamos com julgamento e acusação? Né? Nós somos muito bons em acusar e julgar. E também em achar que o outro está nos acusando e nos julgando, né? Vamos lembrar que nem sempre nós nos damos conta, mas nós repetimos os padrões da nossa família de origem. E nós precisamos tomar consciência desses padrões para a gente mudar aquilo que não é legal. Tem coisa que é maravilhosa, a gente aprendeu com a nossa família, é ótimo. Mas tem coisa que a gente pode dar uma melhoradinha. Não é desprezar a nossa família. É reconhecer que aquilo era o que a nossa família tinha para nos oferecer e agora a gente vai dar uma aperfeiçoadinha. Porque cada geração pode melhorar um pouquinho, né? Agradecer pelo que veio antes e melhorar um pouquinho. E vamos lembrar, né, também, assim, que o espírito Lourdes Catarini, ele faz uma advertência para nós ali no livro. Ele fala assim, ela fala, que nós precisamos aprender a arte de bem ouvir. Então, além de falar, comunicação tem a ver também com ouvir. E é importante, nesse quesito, nós exercitarmos a comunicação não violenta. Nós já tivemos aqui estudos no centro, né, de comunicação não violenta, tem livros, tem vídeos, tem muitas coisas importantes que a gente deveria dar um estudado sobre isso. Eu não vou aqui fazer uma aula, um estudo sobre comunicação não violenta, mas vou trazer aqui algumas coisinhas muito rápidas, básicas, para a gente pensar, né? Porque o que a comunicação não violenta nos fala? Ela nos fala de observação, ela nos fala de sentimento, nos fala de necessidade e de pedido. E o que é que ela, assim, 4 coisinhas que eu acho importante destacar. É para a gente observar sem julgar, né? E também não achar que o outro está me julgando. Eu observo, constato, mas sem fazer julgamento, sem fazer juízo de valor. E nem achar que o outro está fazendo juízo de valor de mim. A segunda coisa, a primeira é observar sem julgar. O segundo é identificar e diferenciar o que é o sentimento e o que é a opinião. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que eu estou sentindo. Uma coisa é que o outro acha, outra coisa é que o outro está sentindo. Muitas vezes nós falamos uma coisa, mas estamos sentindo outra. Então tem que prestar atenção. O que está por trás, né, daquilo que o outro está falando? Isso tem a ver com a terceira, que é expressar as necessidades. Qual é a necessidade que está por trás da minha fala? Qual é a necessidade que está por trás da fala do outro, né? Tem famílias que demonstram amor se espetando. Tem famílias que não. Então, assim, nós temos que olhar para esse padrão de comunicação da nossa família, do nosso grupo, para a gente ver o que é que não está legal. E uma outra coisa, quarta, que ele fala, que é o aprender a pedir. Não tem que esperar que o outro adivinhe o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente está sentindo. Mas a gente tem que aprender a não confundir pedido com exigência, tá? Não, a gente não pode achar que o outro tem a obrigação de fazer aquilo que a gente pediu a ele. E para isso a gente não deve se utilizar nem de coerção, nem de ofensa, nem de chantagem. A gente tem que expressar com amorosidade e deixar que o outro entenda, né? Gente, só nessas 4 coisinhas aqui a gente vê como que isso dá trabalho. Então, conviver, só na comunicação, né, que é uma base da convivência, o quanto que é trabalhoso. Então, se dá trabalho, temos que fazer a nossa parte, né? Porque ninguém vai poder fazer por nós. A gente não vai aprender sem treinar. E será que nós estamos mesmo dispostos a aprender a conviver e melhorar diante desse trabalho tudo que dá? Bom, eu gostaria também de lembrar, nesse quesito aqui, de Jesus. Que Jesus sempre nos adverte que a gente não deve julgar, né? Se a gente vai ver toda a passagem do Evangelho, Jesus não faz julgamento de ninguém, nenhuma situação. Ele dá orientação com amorosidade. E aí, pensando nisso, né, a gente sabe que é muito bom conviver,
mas ao mesmo tempo é muito difícil. Por que será, né? Aí eu vou pegar aqui a fala do Espírito Dias da Cruz, que está lá no livro do Alto Amor, que ele fala assim, que no movimento espírita, e claro, na família também, né, mas aqui está falando do movimento espírita, que é uma seara abençoada, convivem diferentes espíritos com um passado de equívocos variados, não é? E cada um age de acordo com o que lhe permite o amadurecimento e a sensibilidade interior. Vou repetir. Cada um age de acordo com o que lhe permite o amadurecimento e a sensibilidade interior. Nós já sabemos disso. Como sabemos disso? Mas aqui, ó, no nosso racional. Aqui na nossa cabecinha, a gente entende, compreende, porque a gente estuda isso. Mas não basta só saber, né? Nós sabemos que as pessoas são diferentes, a gente sabe que cada um só pode ser o que é, que não pode ser o que nós gostaríamos que fosse. Mas, apesar de nós sabermos de tudo isso, nem sempre nós sentimos e agimos assim, principalmente com aqueles que a gente tem mais intimidade, né? Mas por quê? Aí o próprio Dias da Cruz fala, porque conviver com a diferença, conjugando alteridade e inclusão, pressupõe o abandono da expectativa do espelhamento e a consciência de que, convivendo em sociedade, cada qual dá seu testemunho de esforço em prol da vivência do ideal. Ou seja, o Dias da Cruz diz aqui? É preciso aprender a aceitar o diferente e incluí-lo, sem expectativas, porque às vezes a gente quer que o outro mude para poder caber no nosso molde. Tem uma amiga, que é terapeuta, que ela fala, a gente faz um gabarito e quer impor esse gabarito para a mãe, para o pai, para o filho, para o colega, né, para o marido, para quem seja. E o outro não vai caber nesse gabarito, porque o outro é o outro. Então, continuando aqui, né, a gente tem que parar de querer que o outro seja o que eu espero. Ele é o outro, gente. Ele é o que ele consegue ser, né? E nós temos que ter paciência com o tempo de aprendizado do outro, porque cada um é diferente. E o tempo do outro é diferente do nosso. Deus não tem tanta paciência com a gente, com o nosso tempo de aprendizado. Isso é um grande desafio para todos nós, né? O nosso anjo da guarda é que sabe o desafio que é ter paciência com as nossas dificuldades, com o nosso tempo de aprendizado. Então a gente também precisa ter essa paciência. E como que a gente faz, então, para a gente poder aprender a conviver, a ter paciência? Treinando. Não tem outra maneira, né? Ninguém aprende a cozinhar só lendo receitas, você tem que ir lá e fazer. Ninguém aprende a andar de bicicleta só lendo manual de como andar, ou vendo vídeo. Você tem que ir lá, sentar na bicicleta e ir. Então, na convivência, para a gente poder melhorar, é a mesma coisa. Não adianta é importante eu ler, estudar sobre a comunicação, estudar sobre a convivência, é muito importante. Mas eu preciso ir lá fazer. É na convivência diária que eu vou treinar, né? E o Espírito Batuíra nos dá umas dicas práticas, 6 diquinhas muito fáceis, que eu vou aqui trazer para vocês. A primeira, ele fala assim, não reagir precipitadamente às críticas dos outros, mas analisá-las com calma. Quantas vezes a gente reage, se ofende à toa, né? A segunda coisa que ele fala é exercitar o autocontrole para não se ofender e se ressentir com facilidade. O Chico sempre falava isso, né? Bebe um copo d'água, conta até 10, enfim. Cada um de nós vai descobrir como é que a gente exercita esse autocontrole. Ser participativo nas relações com os companheiros. Não tem maneira de aprender se a gente não participa. É preciso participar, treinando, né? Se a gente ficar só caladinho, a gente não aprende. Saber observar as experiências dos outros sem qualquer intenção de investigar a vida alheia. Não é ficar investigando a vida alheia, mas olhar para ver como é que o outro faz, como é que ele consegue dar conta disso, como que ele age, como ele reage, né? Então é bom a gente olhar para isso. Outra coisa, 5, estudar e ler habitualmente, frequentando os grupos. Por quê? Porque através da leitura e do estudo a gente aprende, mas no grupo a gente troca. E aí a gente vai percebendo como é essa nossa convivência e vai desenvolvendo, né, potencializando a nossa capacidade de convivência.
E o sexto, ele fala, cultivar a independência, mas aceitar a liderança da equipe. Então, a gente tem que saber a questão naquela terapia das constelações, aquela ferramenta de constelações familiares, fala muito disso. Respeitar a hierarquia, né? Quem veio antes, quem está ali liderando, não foi à toa, não caiu do nada. Então, a gente tem que olhar para isso e respeitar. E ele fala, ele conclui, né, o Batuira conclui dizendo assim, a cada discípulo cabe vigiar seu campo de ação, valorizando seu aprimoramento espiritual, mas não se esquecendo de cooperar para que a harmonia e os vínculos afetivos se fortaleçam entre os aprendizes do Evangelho. Então aqui ele está falando da gente vigiar o nosso campo de ação, mas também cooperar para a harmonia e para desenvolver vínculos afetivos, né? Porque isso vai fortalecer o nosso aprendizado. O Espírito de Verdade fala lá, amor e instrução. Bom, e aqui, novamente, eu gostaria de trazer a lembrança de Jesus. Porque Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, a gente vai ver que em nenhum momento, os apóstolos são todos diferentes, todos tinham dificuldades, em nenhum momento Jesus ficava lá fazendo juízo de valor, ou excluía os apóstolos. Jesus não excluiu Judas, porque sabia que ele ia traí-lo, nem excluiu o Pedro, que tinha as dificuldades, ao contrário, né? E aí, muito lembrando de Jesus, o Dias da Cruz fala assim, que reconhecer que há beleza em todo o coração e que as motivações pessoais guardam raízes em necessidades e vinculações que nos escapam ao olhar. A gente não sabe, né, do outro, do passado do outro. As atitudes incompreensíveis muitas vezes representam o melhor esforço do outro. Aquilo que a gente julga, que às vezes é pouco, é o melhor que o outro consegue dar. Então vamos ter esse olhar generoso, esse olhar de acolhimento, esse olhar de entender que o outro está fazendo o melhor que ele consegue, mas ele não dá conta de fazer mais do que aquilo. Isso vale para a gente. Às vezes a gente está fazendo o melhor que a gente consegue, a gente não dá conta de ir além. A gente vai treinando, se esforçando e com o tempo a gente vai conseguir melhorar, mas não dá para a gente querer que o outro siga no mesmo ritmo que o nosso, né? E é natural, gente, que cada um de nós ache que o nosso ponto de vista é o melhor, claro. Nós somos, né, seres inteligentes. Se o nosso ponto de vista não for o melhor, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar. Mas o nosso ponto de vista, ele pode ser o melhor, sim, mas ele não é o único. Pode ser o melhor para o meu ser, com a minha trajetória, com a minha história de vida, mas o outro tem outra história de vida, não é a minha, né? Ele tem uma outra caminhada. E isso não faz a gente ser melhor ou pior do que ninguém. Cada um de nós está no nosso tempo. E eu gostaria aqui de lembrar uma coisa boba, básica, que é essa figura aqui, né? Que pode ser um 6 ou pode ser um 9. Para essa pessoa aqui, o que ele está vendo? Para esse aqui, ele está vendo um 9. Agora, esse aqui está vendo o quê? Um 6. Então, mesmo acontecimento tem percepções diferentes, depende de onde a gente está, depende da nossa experiência, da nossa vida, né? Então, a gente não pode fazer julgamento. E para concluir aqui o nosso estudo com o Dias da Cruz, e com o Hamed, eu vou ler um trechinho do Dias da Cruz que ele fala assim, que há espíritas em todo nível evolutivo, e o que os caracteriza e afina é o esforço por vencer a si mesmo, desenvolvendo lentamente conhecimento das dificuldades interiores e descobrindo ferramentas que os eduquem e libertem as algemas anteriores. Ou seja, o que o Dias da Cruz está dizendo para a gente? Vencer a si mesmo é demorado. E nós temos que ter paciência. Nós precisamos conhecer as nossas dificuldades e descobrir o que nos ajuda. E assim como a gente faz com a gente, tem que aguardar o tempo do outro, né? Tem que ter paciência com o tempo do outro. E, encerrando, né, o Hamed fala assim, é necessário termos um bom relacionamento conosco para podermos lidar melhor com os outros. Somos todos professores e alunos, aprendendo uns com os outros. Precisamos compreender e respeitar as dificuldades de mudança das criaturas, inclusive as nossas, né? Mudar implica um longo processo de reconstrução.
Não se trata só de escutar certas regras de conduta, mas sim de desembaraçar-se de muitas outras que foram acumuladas nas noites dos tempos, né? E aí ele continua. Com que direito decidimos o que está certo ou errado e impomos isso a alguém? Na vida, cabe-nos tão só promover diálogos fraternos, de ajuda mútua, encontros sinceros de alma para alma. E eu vou encerrar com essas palavras. Gostaria que durante a semana a gente refletisse sobre isso, sobre a nossa maneira de conviver, lembrando que cada um tem o seu ponto de vista e lembrando de Jesus, que ele fala lá naquela passagem antes, lá quando ele conta a parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei pergunta para ele, né, o que era necessário para obter a vida eterna. Ele pergunta para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Como lês? Então, gente, durante a semana vamos lembrar disso. Com que direito decidimos o que está certo ou errado e impomos isso a alguém? Na vida, cabe-nos tão só promover diálogos fraternos e de ajuda mútua. Se não é para ajudar, fiquemos calados, né? Promover encontros sinceros de alma para alma. Então, é isso. Eu espero que as reflexões tenham sido boas, que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Beijos carinhosos nos corações de todos. Até breve.